não estivesse, não começaríamos a gravação. É isso. Você chegou, Emília? Tá gravando, gente? Tá. Não sei Tá, como tá grava. Tá, lá do, sim, do lado do meu tá. amigo tá lá mostrando que eu estou gravando. Êêê! Filha. Então eu não consigo, na verdade, me imaginar dentro de um movimento assim também me expressando, não. Por exemplo, estão fazendo um grito de guerra ou indo para a rua e aí sai algum conflito, eu também não consigo me ver nesse nível me expressando. Eu acredito que eu seria mais da parte que perceberia, até para que depois pudesse discutir algo. Mas, assim, no fervor, eu também acredito que não conseguiria me expressar, não. É engraçado. Eu já me envolvi em tudo. Para você ter uma ideia do que está falando aqui, Emília, é o seguinte, a gente se dividiu aqui em 2 times, o time dos azuis e o time dos vermelhos. Agora você vai ter que decidir que time que você tá, entendeu? Vai ter que decidir agora. O que cada time faz o quê? Os azuis ficam quietinhos, eles não contam, eles preferem ficar em silêncio do que se expressar, porque eles preferem o silêncio do que brigar com as pessoas. Então, eles guardam as informações, ficam quietos na deles. Uhum. Os vermelhos, não, eles precisam falar, porque assim, não dá para ficar em silêncio. Eu preciso expressar e dizer para as pessoas a verdade é mais importante do que o meu silêncio, mesmo que cause conflito, doa quem doer, entendeu? E aí, depois? Vamos ver E se depois? todo mundo aqui sabe meu time, eu quero saber que time que você tá agora. Você tá no meu time, você tá no time do contra. Eu fico no time que vai ouvir. Ouvir, não, assim, é que a diferença é na fala, se fala ou se não fala, entendeu? Então, quem vai ouvir tem que ficar calado, né, não? Tem 2 orelhas, né, 2 ouvidos e uma boca, entendi. Totalmente calado. Você tá no time do contra, porque eu sou dos vermelhos. Não confunde ela, coitada. É uma brincadeira que eu tô fazendo com você agora, porque assim, a gente foi verificando que independente se você é uma pessoa que consegue ou que precisa, né? Porque eu sou do vermelho, né? Eu sou tipo assim que eu preciso falar, não vou ficar quieta. Mas alguém vai ter que pôr esparadrapo na minha boca, fechar silver tape para eu ficar quieta, porque eu falo mesmo. Eu sou assim também. E eu tenho que fazer um esforço astronômico para eu não falar. Astronômico. Então você é vermelho, uai. Você não é azul. E aí, assim, independente se você precisa falar sempre ou se você fica guardando, a ideia é que seja de um azul ou vermelho, você precisa aprender a se expressar de alguma forma. Então, usar as ferramentas da comunicação não violenta para você dizer o sentimento e as necessidades que você está tendo para poder fazer o seu pedido para outra pessoa, né, que está ali com você. Então, eu estava contando dos vermelhos e azuis porque foi uma dinâmica, em uma das aulas que eu fiz de comunicação não violenta, um professor fez essa dinâmica com a gente, entendeu? E ele foi além, ele pediu para os azuis pegarem um cartaz e escreverem conselhos para o pessoal vermelho para eles melhorarem, entendeu? E os vermelhos se juntaram para dar uns conselhos para os azuis melhorarem. Então, nessa ocasião, os azuis falaram para os vermelhos que eles precisavam de pensar melhor em falar, porque é a mesma coisa que você jogar água quente em planta, às vezes, né? Você fala coisas, verdades que machucam as pessoas. E os vermelhos falaram para os azuis para parar de ficar quieto, porque senão dá câncer. Você fica guardando informação, você fica quieto, você guarda, você vai ter câncer, entendeu? Foi isso que falou na dinâmica que a gente fez lá. Mas ele fez isso para a gente entender que, independente se a gente quer se expressar sempre, se quer guardar, a ideia é expert em comunicação não violenta para conseguir colocar qual é a sua necessidade, quais e fazer o seu pedido, entendeu? Uhum. Não é por aí que a gente está, por isso que a gente está falando de vermelho e azul de vez em quando aqui, só para você ter uma quando você está. Mas isso deve ter sido interessante. Foi legal.
E aí agora a gente já está dando uma verificada o que ficou mais marcante para cada um na leitura, né? E aí a Polly falou de como é importante tocar os sentimentos, né? E outra coisa que ficou bem forte para a gente é a quantidade de sentimentos que a gente tem. E não sabe que tem. Ô, mãe, amor. Então, na verdade, a gente até sabe da quantidade que eu não consigo me imaginar dizendo. Imagina assim, eu estou saturno. Peraí, Polly. Não pode fazer isso, não, filho. Como era um outro que impassível. Sei lá, são coisas que eu não consigo imaginar-me numa hora de expressão dizendo. Soturno. É engraçado, né? É que a gente não tem o costume, Precisa olhar sei no lá, dicionário. Enfim, deixa eu me ver. Tem os exercícios, eu não sei se vocês fizeram, eu achei interessante. É bem legal, foi bom. O exercício os exercícios do capítulo 5, eu errei praticamente todos. Ah, sério? Sério. Quem tirou 10 aí? Do 5 eu confesso que eu não fiz, eu fiz a do 4. O exercício do 5 a gente não fez. Nossa, o do 5 eu achei muito difícil. É bem legal. Difícil. Nossa, E tem um aqui que eu marquei um monte de interrogação em volta. Que eu falei, na minha cabeça não. Agora não, é o 5, mas eu não anotei a frase. Vamos lá ver. Eu posso ler também, se você quiser aqui. Você está aí com ele, Polly? Eu tô com ela aberta. Fala aí. São 10 frases. A primeira é: você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. Tá, mas aí o que é para a gente fazer? Identificar. Tá. Para praticar a identificação de necessidades, faça um círculo ao redor do número em frente de todas as afirmações abaixo em que a pessoa estiver assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Então, em qual dessas frases a pessoa assume a responsabilidade pelos seus sentimentos? Quando ela diz: você me irrita quando eu deixo os documentos da empresa no chão da sala de conferências. Não, né? Eu acharia que, na verdade, teria que ser diferente, né? Tipo, você me irrita quando eu sinto que estou num lugar desorganizado. Eu me sinto num lugar... Hã? Eu me sinto. Não você. Assim, O você me irrita. Começa já a gente jogando a culpa para o outro, entendeu? Nunca a gente pode falar o que o outro está causando na gente, porque é sempre a gente que se causa. Eu me sinto irritado quando... Não sei se é o escritório, empresa, né? Quando Deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. Frase 2. Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Esse aqui, sim. Eu acredito que você assume a responsabilidade. Sinto-me com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Para mim, eu circularia. Essa daí foi a dúvida, Dri? Não. Não, foi a questão 5. Questão 5. Eu entendi. Frase 5. A frase 5 é: estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez. Para mim já é suficiente dizer isso. Para mim é suficiente horas. Assim, é só uma questão de detalhar mais, eu acho. Não sei. Comenta, Polly. Eu penso que... Embaixo ele tem os comentários dele, mas depois a gente vê, vai. Talvez seja alguma coisa tipo... Estou desapontado porque eu precisava de alguma coisa, né? Eu precisava que você tivesse feito alguma coisa por mim.
Para mim fica meio que subentendido que, tipo, a pessoa desapontou a expectativa que a outra pessoa tinha. Aí é só uma questão que vai detalhar mais. Mas é porque a pessoa, quando ele fala assim, ó, estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não fez. Está atribuindo a responsabilidade direta do seu desapontamento ao outro. Aí, na ideia que ele fala, quando você disse que faria aquilo e depois não fez, fiquei desapontada, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. Então, quando eu digo que eu gostaria de poder confiar em sua palavra, você está atribuindo a responsabilidade do seu sentimento a si próprio. Porque quem gostaria de poder confiar na palavra do outro é você. Não necessariamente o outro é obrigado a cumprir com a palavra que lhe deu. Minha análise é essa, não sei se é assim. Eu também tenho essa visão. Quando você diz assim, estou desapontado porque ele não fez, você não fez aquilo, então assim, ó, ele não fez, isso te causou desapontamento. Quando na verdade o que te causou desapontamento é o fato de você ter quisto confiar nele e não pôde. Então você não conseguiu confiar porque ele não cumpriu. Então isso te causou desapontamento e não o que ele fez. Eu penso que seja isso que a Emília está dizendo. Então, nesse caso específico só, Dri, quando a gente não especifica, fica parecendo que, de acordo com a atitude do outro, quer dizer, a atitude do outro fez você se sentir de tal maneira, quando, na verdade, é o que você esperava em relação a essa atitude e em relação a você mesmo, que não aconteceu. Então, assim, ó, você está desapontado porque o outro não fez aquilo que você comprometeu. Porém, não é isso que te desapontou. Te desapontou porque você quis ter confiado, mas não deu para confiar. Então, isso te causou desapontamento, que ele não te trouxe a confiança que você necessitaria naquele momento. Enfim, então aí você não atribuiu a atitude dele. Você deixou de ter uma necessidade atendida e isso te causou desapontamento. É bem sutil mesmo, não é uma coisa óbvia. Tá bom? Eu acho que a questão é onde você coloca a responsabilidade, né? Daquilo que te fez sentir daquela forma, né? Se você colocar a responsabilidade na sua necessidade, na sua expectativa, ou na sua intenção, né, de fazer algo, eu acho que fica mais fácil lidar com isso, né, do que você culpar outra pessoa. No texto tem um exemplo que é da coordenadora, né? Que ele diz mais ou menos assim, eu fiquei desapontado porque a coordenadora não cumpriu com a sua palavra, não manteve a sua palavra. Mas, na verdade, ele ficou desapontado porque ele estava fazendo planos para viajar no feriado, por exemplo, né? Ou tirar um dia de folga e viajar com a família. Então, é porque ele criou essa expectativa antes de saber se a coordenadora ia realmente conseguir cumprir com a palavra dela, né? De permitir que ele tirasse o dia de folga, por exemplo. Então, só a forma de você mudar onde está a responsabilidade, que a responsabilidade estava nele, né? Dele assumir aquilo como verdade, né? Criar essa expectativa, acredito que já mude a relação entre as pessoas, né? Então, de você não jogar a responsabilidade do seu sentimento acima da outra pessoa, né? De uma ação externa, né? A mesma coisa que tem aqui na página 81. Tem exemplo 1. Você me desapontou a não aparecer na noite passada. Na letra B, fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Aí na frase A, ele fala você me desapontou, já aponta o dedo diretamente para outra pessoa. Você me desapontou a não aparecer na noite passada. Quando, na realidade, a ideia é que ele ficou desapontado porque tinha a necessidade de conversar coisas que estavam incomodando. Aí a questão do livro, desse capítulo do livro, é isso. A pessoa
assumir a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos, porque tem a ver com aquilo que falou na semana passada sobre a questão da forma alienante de comunicação, que as pessoas têm essa maneira de responsabilizar o outro por tudo que ela sente, aquela questão da culpa. E quando ele coloca esse capítulo aqui, que é para você aprender a assumir as responsabilidades por seus sentimentos. É o que, filho? E ainda vale o alinhamento das expectativas, né? Tinha um amigo que falava assim, expectativa é decepção com hora marcada. Então, se você coloca as expectativas na pessoa, no seu amigo, na sua família, alguém da sua família, do seu parceiro, quem criou as expectativas foi você, né? Fui eu que criei. Então, certeza que eu vou me decepcionar em algum momento, porque se não foi conversado, não foi um acordo que a gente fez, ele nem sabe que tem. Ou ela não sabe que tem, aí você vai ficar esperando que a pessoa faça aquilo, se você não falar? Tem isso, Foi isso, mas não quer acho que a que foi- pessoa adivinhe. Já Acho que falaram foi isso daquele que eu- negócio da bolsinha? Não, ainda não. Peraí, fala, Adri. Não, acho que foi isso que eu fiquei pensando, porque assim, se estava combinado que ia acontecer uma coisa, entendeu? Que, sei lá, foi combinado um horário, foi combinado um prazo. Então, assim, eu entendo que é normal a pessoa ficar desapontada com a outra. Se foi combinado que aquilo seria feito, que ia acontecer daquela forma, eu acho natural a pessoa ficar desapontada. É lógica matemática, né? Tipo assim, quer que eu desenhe para você? Deixa eu te explicar melhor. Posso desenhar para te explicar. Fala, Emília. Aí a ideia é do contexto, só que o livro não fala o contexto em que a frase foi falada. Acaba sendo como se fosse, como diria Lucas Neto, uma troslagem. De qual parte ela está falando? Da bolsinha? Não. Da fase 5, frase 5, porque, como a Adriana falou assim, que o lógico é isso, que a pessoa, você já sabe, a pessoa disse que faria uma coisa e não fez, aí você ficou desapontado com a pessoa porque ela não fez. Aí tem realmente uma linha muito tênue, que ele só faz basicamente acrescentar a necessidade, que ficou desapontado porque gostaria de poder confiar na palavra do outro. E a ideia, quando ele dá essa informação, é ele próprio assumir a responsabilidade pelo seu sentimento. Quando bota esse pronome eu gostaria de poder confiar em sua palavra. Isso parece reunião de escola. Lá na minha escola é assim. Alguém propõe uma coisa, geralmente é a direção da escola, e todo mundo fica calado. Até quem discorda fica calado, esperando alguém lá se pronunciar, para depois, quando o negócio der errado, a maioria ficou lá calado e o afobado, tipo eu, que se pronunciou primeiro, que vai lá e assumir a consequência. Eu vejo mais ou menos isso. O que Marshall Rosenberg propõe é que você não faça isso, não fique esperando a atitude do outro, mas que você vá e assuma logo a merda, porque foi você que confiava na palavra dele. Aí, para você desfazer isso, vai ter que botar uma narrativa aqui com outro contexto. Um dia, 2 amigos de infância, que um confiava muito no outro, não sei o quê. Mas aí, pegando a frase solta, eu entendo desse jeito, que ele só quer chamar atenção para o fato do eu aí, para você tomar para si a responsabilidade do seu sentimento e não deixar a frase meio que vaga. Eu estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não fez. Aí você está só responsabilizando unicamente a outra pessoa pelo seu desapontamento, como se você não tivesse nada a ver com aquilo.
mas você só ficou desapontado porque você confiava extremamente nela. Se você não confiasse, o desapontamento não teria acontecido. Deixa eu fazer uma pergunta, uma colocação, não sei. Mas aí eu estou entendendo tudo e estou até concordando, vamos dizer assim. Mas eu estava pensando assim, colocar também algumas situações, né, que eu tenho vivido no trabalho. Meu trabalho eu dependo muito das outras pessoas para executar o meu. E aí, muitas vezes eu fico irritada, eu fico nervosa, eu fico, né, porque os outros não entregam no prazo, não entregam no tempo, e às vezes tem muita aprovação, tem que passar por um monte de coisa. Então, eu estava pensando aqui, analisando, né? A culpa é minha de eu ficar irritada porque o outro não fez, pensando nessa frase específica, né? Então, eu sempre vou assumir uma responsabilidade pelo meu sentimento. Sempre a culpa vai ser minha. Nunca pode ser do outro. Você está afirmando. Né? Não, estou perguntando, assim, sei lá, colocando em pauta, que nem sei se eu estou perguntando ou afirmando. Não sei. Eu estou pensando alto aqui enquanto vocês estão falando, eu estou me possível! Não é possível, né, Pri? Não é possível isso. Não, assim, eu fico pensando assim, eu sempre vou ser a culpada, né? Não sei se culpada é a palavra certa também, né? São coisas diferentes, Pri, são coisas diferentes. Você nunca é culpado porque o outro não entregou dentro do prazo. A atitude, o que aconteceu, o fato, não é culpa sua. Mas o que você sentiu em relação ao acontecido é culpa sua. É pelo menos isso que eu entendo que o Marshall quer afirmar nesse livro. Que fica um pouco mais fácil de você lidar com você mesma, quando você entende que o que te causa sofrimento, alegria, irritação, tristeza é você mesma, por aquilo que você imagina, cria, espera, e não o fato em si, sabe? Então você não tem culpa, não, de você precisar do trabalho de outras pessoas para você seguir em frente. Lógico que não. Do acontecido, não. Mas o fato de te deixar irritada, isso aí sim é o que ele está querendo que a gente trabalhe em cima disso. Para que você não sofra. E como será que eu consigo transformar essa irritação numa alegria, por exemplo? Ai, fiquei super satisfeita que eu atrasei meu entrega. Não é para você transformar. Mas esse é o ponto. Eu acho, né, que a questão aí não é nem quem é responsável, né? Quem é o culpado, digamos assim. Mas como você lidar com a situação internamente mesmo, né, com você mesmo, e como lidar isso com a outra pessoa. Por exemplo, né, eu sou gerente de projetos, né, de projetos de TI, e eu dependo que bom, temos a mesma profissão. Olha que legal. E eu entendo você completamente, né? Porque eu sempre dependo de todos para entregar o projeto, né? Eu não entrego o projeto sozinho, né? Eu dependo da execução das outras pessoas. Então, eu acho que a questão é mais assim, porque nós, na verdade, por mais que nós achemos que a gente sabe que a pessoa não fez aquilo por incompetência, por preguiça ou por qualquer outra coisa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Por que a pessoa não entregou aquilo? Então, dizer assim, eu estou muito desapontado porque você não entregou isso, talvez fosse mais, digamos, mais lucrativo, né, para ambas as partes, se a gente conversasse da seguinte forma: olha, eu fiquei muito desapontado porque eu tinha a expectativa de entregar essa parte do projeto hoje, conforme está no nosso cronograma, que você também conhece, e você não foi capaz de me avisar com antecedência para que eu pudesse ver uma forma de te ajudar. E aí, talvez dessa forma, você até se coloca, né? Mas aí estou fugindo um pouquinho do contexto, né, do livro,
mas assim, se coloca de uma forma que você pode até se coloca à disposição para ajudar a outra pessoa, né? Então, próxima vez que você souber que você vai atrasar, me avisa, de repente eu posso colocar outra pessoa para te ajudar, para fazer a mesma tarefa junto, ou eu mesmo venho e te ajudo, né? Mas nessa questão de não dizer para a pessoa, digamos, olha, estou muito desapontado porque você não entregou a tua parte, acho que seria mais a questão de, olha, estou desapontado porque eu tinha essa expectativa de você entregar essa expectativa não foi atendida, né? Então, eu acho que dessa forma, o que o Marshall quer mostrar, que falou antes também, né, do lance de mostrar vulnerabilidade, talvez até de dizer qual a sua necessidade não foi atendida pela outra pessoa e, de repente, criar até mais empatia da outra parte de entender por que você está se sentindo assim, né? Porque talvez ela tenha um ótimo motivo para aquilo, né? Não sei, porque pediram para ela fazer uma outra coisa urgente, né? Que acontece o tempo todo em projetos, né, Pri? Você está com um projeto lá, que a pessoa está fazendo uma coisa para você, e de repente vem um gerente de outro setor e pede outra coisa para aquela pessoa fazer, e você não foi nem consultado, então, enfim. E, sei lá, essa é a minha visão. Essa visão aí está na página 80 e na página 81 do livro. Marshall Rosenberg coloca exatamente isso aí que você está falando, que você precisa comunicar a sua necessidade para outra pessoa. Que ele fala 4 opções de como receber mensagem negativa: culpar nós mesmos, culpar os outros, escutar nossos próprios sentimentos e necessidades e escutar os sentimentos e necessidades do outro. Aí, como dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Aí ele deu, no meu entendimento do livro, um exemplo perfeito. A pessoa não entregou o projeto, você foi lá e disse que ficou desapontado porque tinha a necessidade ou a expectativa que ela entregasse e quis saber o motivo pelo qual ela não entregou. Comunicou o seu sentimento, a sua necessidade e ainda escutou, foi além, foi perfeito, eu acho. E ainda vai escutar os sentimentos e as necessidades dos outros. É um desafio a cada dia. É um exercício, porque a gente não está acostumado a vivenciar isso aí. O interessante que eu acho é que no Marshall Rosenberg, no mesmo momento que ele ensina você escutar o sentimento do outro, mas ele ensina também você expressar o seu próprio sentimento. Aí, como o Rodrigo fez as duas coisas, aí o que me chocou nesse capítulo, acho que no livro quase todo, uma das coisas que mais me chocou foi essa história da bolsinha. Pô, como é que pode? A mulher foi lá, adolescente, se submeteu a uma cirurgia para ganhar a bolsinha. E que enfermeira mal era essa? Eu me dei uma raiva daquela enfermeira, o que fez ela achar que a criança estava dando a bolsinha para ela. Mas ela que cuidava mulher! era com a criança, por isso que ela achou que merecia a bolsinha. E a outra foi e deixou a bolsinha, o outro para lá, porque não teve coragem de abrir a boca e dizer: eu não estou lhe dando essa bolsinha. Isso aí tem a ver com a forma como a gente é criado. Eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não. Eu comecei a dizer não agora, porque as pessoas podiam vir me pedir uma coisa e eu podia não ter tempo para fazer de jeito nenhum. Eu trabalho 40 horas no ensino médio, sou professora de adolescente, tinha vezes que eu estava com meio monte de coisa para fazer, aí eu ficava dormindo menos, porque alguém vinha me pedir para eu fazer uma coisa e eu não tinha coragem de dizer não. E eu acho que é porque quando eu era criança eu não podia dizer não a ninguém. A gente foi criado naquele regime de obedecer e até as pessoas que não eram da família, se quisesse que você fizesse uma coisa, aí mamãe obrigava a gente a fazer.
Aí você, de fato, a gente não aprendeu a comunicar nossos sentimentos e necessidades. Porque desde a infância, os sentimentos e as necessidades eram totalmente sufocados. Você não existia ali naquele contexto, você tinha que fazer tudo o que o outro queria. Eu vejo assim. Aí você é adulto e começa na mesma vibe. E agora, depois de... O povo fala que papagaio velho não aprende a falar, e quando se tentar, fala mal falado. Mas ainda bem que a neurociência já diz que isso não se aplica ao ser humano, né? Mas dá trabalho, mas você aprende a mudar. Eu mesma falei um não a semana passada. Eu tive coragem de falar esse não. Já me deu um alívio. Se fosse o ano passado, eu ia fazer o trabalho da menina, mesmo sabendo que eu não tinha tempo. Eu já corrigi não sei quantos TCC, tudo sem cobrar nada, porque as pessoas vinham me pedir, eu não tinha coragem de dizer não. Acho que eu já corrigi uns 4, tudo de graça. Eu não sabia dizer não, então é isso, não tinha coragem de expressar o seu sentimento, só pensava na necessidade do outro e não expressava o seu sentimento e sua necessidade. Aí você se trai e aí começa já os seus conflitos internos que extrapolam para os externos. Como você não sabe quais são os seus sentimentos, não aprende a entender nem a acolher o do outro, e aí vira essa comunicação violenta. Mas eu acho que também vai da forma que você fala ou não. Por exemplo, você poderia falar, desculpa, eu tô sem tempo, ou eu não posso falar agora. Eu acho que você falar não, sabe, bem seco, não, eu também não conseguiria falar, mas falar de uma forma mais sutil, usando outras palavras, mas que a pessoa entenda do mesmo jeito, como se fosse um não. Por nem sutil eu tinha coragem de falar, não. Eu achava que a pessoa estava precisando, e se eu sabia, eu tinha que fazer. Isso eu tenho 42 anos, e ela não tem nem 15. E eu não conseguia fazer isso. Mas isso que a Vitória falou é extremamente importante, porque é outra parte. A gente não é treinado para verificar os nossos sentimentos, mas também esse inconsciente coletivo da negatividade fica muito difícil da gente elaborar frases que dizem não, né, falando positivamente, sabe? E assim, se a gente observa ao nosso redor, a gente vê essa coisa do negativo muito forte. Na estrada, você tem placas mostrando carro acidentado, assim, se você não usar cinto, você vai acabar assim, sabe? Tipo, não tem outro jeito melhor para você falar, use o cinto de segurança, só isso, sei lá, seja feliz, para uma família feliz, você, né? Não, você vê um monte de gente morta ali, num acidente de carro, você vai na padaria comprar pão, aí você vê lá no caixa a foto do cara com câncer porque ele fuma. Por que você tem aquilo? O fumante não vê aquilo. Quem não fuma, eu que não fumo, eu vejo aquilo. Aquilo me incomoda muito. Então, as placas de fumar faz mal à saúde. Então, a gente tem uma tendência, quando é criança, não sobe aí, moleque, você vai cair. Ou para aí, senão você vai ter a cabeça. A gente já vai direto pro não, pro ruim, pro lado... E aí treinar. Condena, né? Assim, não sobe aí, cuidado, não. Não saber que você vai cair. Então, é muito assim, tá, se eu subir, eu vou cair. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E sempre uma coisa ruim mesmo, né? Pelo medo da outra pessoa. Exatamente. É PNL, programação neurolinguística. A mãe programou aquilo para acontecer. Verdade. É um trabalho também da gente começar a construir esse lado positivo, né? Encontrar outras formas de se expressar sem usar o não, sem usar o lado pesado da situação, né? O livro fala isso, que quando você está na escravidão emocional, de dizer sim a tudo, aí vem a libertação emocional. Aí fala do primeiro estágio, que você
a escravo e vê a si próprio como responsável pelos sentimentos do outro. Aí por isso que não consegue dizer não. Depois vem na fase ranzinza, que você começa a tratar a pessoa mal e tal, e já na fase que é a libertação emocional de fato, você dá o seu não, mas você se preocupa em como dizer aquele não para não magoar a pessoa. O livro está aqui na página 93, que fala, eu acho que é mais ou menos assim, é assim que eu entendi, que a verdadeira libertação emocional seria essa, você falar o não, mas que não é só afirmar as suas necessidades, mas além de afirmar as suas necessidades, você vai precisar também considerar a necessidade do outro. Por isso você vai afirmar o que necessita de uma maneira que deixe óbvio que está igualmente empenhado em que a necessidade do outro seja satisfeita. Aí esse pessoal ensina a gente a falar com a criança, deve que fala do mesmo jeito com o adulto. Eu sinto muito porque você quer jogar nesse joguinho de celular, que isso é muito importante para você, mas não pode agora, porque tal hora da noite vai atrapalhar o seu sono, não sei o que, que você foi, validou o desejo da outra pessoa, reconheceu a necessidade dela, mas não concordou com ela, porque existia uma regra ali maior que precisava ser, nesse caso, cumprida. Aí você, fulano, eu sinto muito, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu estou tão ocupada esses dias que eu não tenho condição. Se você quiser, eu posso procurar alguém que faça isso para você, eu te indicar uma pessoa que trabalhe com isso. Mais ou menos nesse caminho aí. Você validou a necessidade do outro, considerou, mas também não foi aquele escravo, que só porque a pessoa pediu, você não podia, mas não teve coragem de dizer que não podia. E eu era exatamente isso aí. Não tinha coragem de falar não de forma nenhuma. Aquele tipo que eu me prejudicava porque eu não tinha coragem de falar não. É ruim isso. É horrível. A gente ficou até meio que imaginando, né, o desenrolar daquela história lá da bolsinha. A menina dizendo de novo que estava com dor. E fazendo uma nova cirurgia do outro lado agora. Quem sabe a mãe ia dizer para ela, não, mas agora não vou te dar a bolsinha, porque eu te dei da última vez, você deu para a enfermeira. Então, dessa vez, eu te dar uma saia. E ela não dizendo não, tá bom, uma saia, mãe. Ótima saia. Nossa, como a gente... É uma história extremista, mas, meu Deus do céu, né? Deixar chegar uma consequência de fazer uma cirurgia para conseguir uma bolsinha, sendo que ela nem sequer tinha dito que queria uma. Porque foi educada assim, exatamente, né? Tinha sido educada para não pedir nada, né, para os pais. Que coisa, né? A gente não tem ideia realmente do quanto nos fecha as possibilidades, né, nesse aspecto do como a gente foi criado, enfim, do que a gente entende de certo e errado. Minha Nossa Senhora. Eu também li indignada ver essa coisa da bolsinha. Uma coisa de louco. Imagina você fazer uma cirurgia, deixar o extremo de você fazer uma cirurgia, porque você sabe que a sua irmãzinha ganhou uma bolsinha devido à cirurgia, então você também ganharia uma bolsinha. De repente, você está contente de que você ganhou a bolsinha, você mostra para a enfermeira e a enfermeira entende que você está dando para ela e você também não sabe dizer, não estou te dando, meu Deus do céu. Se passa assim, enfim. E aí, no fim, a pessoa continuou sem a bolsinha, porque, né, não soube nem pedir, nem soube dizer não. Nesse caso, essa bolsinha acompanha ela para o resto da vida, né? Porque ela nunca falou para ninguém as necessidades que ela tinha. Ela chegou a história da bolsinha pela infelicidade. Assim, infelicidade é uma palavra forte, mas pela situação que ela vivenciava do lado do marido, né? Uhum. Não é? Minha nossa, é uma coisa... aquilo
que a Pri mesmo colocou, né, da situação do trabalho lá. Eu acho isso é muito difícil a gente conseguir. Por exemplo, ó, uma linha simples. Ela está brava porque a pessoa não entregou o trabalho para que ela possa entregar, seguir em frente, né? Então, assim, na verdade, eu tô brava porque eu não consigo fazer o meu trabalho ir à frente porque eu dependo de outra pessoa. Então, na verdade, você não está brava porque ela não entregou. Você está brava porque você não consegue fazer o seu. E você queria fazer o seu. Então, essa era uma necessidade sua. Então, é isso que a gente está tentando amarrar. Mais do que o outro fez, é o que te causou e qual era a necessidade sua que não foi atendida, né? Então, assim, a minha necessidade é passar isso para frente, entregar isso na hora, enfim, mas não chega. Se não chega, não tem como entregar. Então, isso me deixa com raiva, né? Mas no mundo convencional, nós estamos literalmente acostumados a acreditar que as coisas externas nos deixam feliz ou triste. Então, se eu fiquei com raiva, foi o outro que me causou, foi a situação que me causou. Mas é porque a gente nunca foi treinado a pensar que sentimento isso nos trouxe. O que a gente deixou de fazer por causa desse acontecimento? Ou porque a outra pessoa falou, por que isso, né, a gente pensou dessa forma? A gente não tem o hábito de fazer nada. Então, de pensar nessa linha. Então, a gente atribui a terceiros, a coisas de fora, não necessariamente pessoas, mas a situações, e acaba definindo que eu tenho raiva porque isso acontece, né? Não, mas você tem raiva, isso acontece, e isso te impossibilita de fazer aquilo que você quer. Então, essa necessidade de entregar a sua parte que ficou ruim para você, isso te causa raiva, né? Mas é difícil ler e chegar até ali, nossa, é bem difícil. Eu li, achei tudo bem, bem difícil mesmo. Ainda mais no calor da emoção, né? Né? Porque, enfim. Eu acho que uma prova contundente de que é uma questão pessoal é assim, por exemplo, por que uma situação, uma frase causa tanta irritação a uma pessoa e não influi nem contribui em nada na vida da outra? Para mim, isso é uma prova que é mais uma coisa que parte daquilo que está dentro de você. Aí vai entrar várias questões, todo um contexto. Por que aquela pessoa se importou? Por que a outra não se importou? Aquela coisa da palestra lá de Brené Brown, que a vulnerabilidade é que faz de fato as pessoas felizes, que é a capacidade dessa superação, de você se aceitar falho. É interessante mesmo. Agora, na hora de botar em prática, é muita coisa para você lembrar. É melhor você fazer igual o homem, escrever tudo num cartãozinho, consultar o cartãozinho. Tem isso. Tira o cartão, deixa eu ver o que eu estou sentindo agora. Pera lá. Eu mesma tenho tentando algumas coisas, por exemplo, parar de gritar com meu filho, aprender a aplicar essa forma de falar com ele. E tem hora que eu dou cada vacilo. Quando eu acabo de fazer, ei, velho, o que é que eu fiz aqui? Eu poderia ter agido assim, assim, assim. Mas na hora você não faz. É difícil. Realmente é difícil. Treinando, tenha paciência contigo, seja gentil, você está treinando. E muita gente que nem percebeu, e muita gente que percebeu e também não vai fazer questão. Então, tu tá no caminho, né? Para mim tá lindo. O negócio é fazer o caminho. Sozinha. Pode ficar tranquila que tá tudo certo. Exato. É isso. Aqui é um Somos clube. assim. A gente está disfarçado de leitores do livro, mas na verdade é um clube. É um clube que está todo mundo no mesmo. Exato, todos, imagina, falou isso, caramba, por que eu falei dessa forma? Porque, enfim, ou porque eu estou me sentindo dessa forma, não tem cabimento, enfim. Mas poderia não poderia. cada pessoa tentar aplicar aí durante a sua semana esse passo a passo da CNV. Ver se aparece alguma situação na sua vida que tem necessidade, aí para você ser obrigado a aplicar isso aí, só para ver se a gente consegue.
E quem conseguir fazer um relatozinho. Emília, Oi. faz os encontros de comunicação não violenta nos grupos, a gente recomenda que não faça em casa. Por quê? Porque vai dar ruim. As chances de dar ruim são muito grandes. Então, faça com... Ó, a gente pode fazer entre a gente. A gente tem o que a gente chama de par empático. Então, sempre nos grupos de comunicação não violenta, a gente pega duplas e aí vira o par empático, que a gente uma das práticas que a gente faz no par empático é a escuta empática. Então, assim, se você quer praticar esse exercício, a proposta é vamos fazer entre a gente e depois um dia, daqui a uns 10 anos, a gente pratica com a família. Dada a dificuldade de você fazer isso. E olha lá, nossa, não pratica com a família, pratica com a amiga, acha alguém assim para fazer a prática, mas não possa. Não vai no certo direto, entendeu? Na ferida, porque. Entendi. As chances são muito grandes de dar ruim. Entendi. A escuta empática eu já pratiquei um pouco com a Polly, né? Uma vez, né, Polly? Me pareceu muito interessante, quero participar ainda. Eu acredito que é um dos maiores exercícios, porque, na verdade, não é uma história pronta, né? É uma coisa que você não sabe o que esperar, o que a outra vai responder, como ela está se sentindo. E você ouvir, se policiar em relação aos seus julgamentos, né? O que ela está contando, nossa, será que ela quis dizer isso? Nossa, o coitada, ou que, enfim, né? Deixar de colocar tudo que você... e ouvir empaticamente, enfim, é um exercício fantástico. Eu acredito que talvez a Emília gostaria de participar, talvez, se ela tivesse tempo de ação. Ela está no grupo. Ah, legal. O que está achando, Emília? É bom. É bom? É bom, é. Principalmente para uma pessoa como eu, que tenho que treinar muito, escutar. E eu fico lá, às vezes, ouvindo a pessoa falar 10 minutos, 15 minutos, e eu não posso interferir de jeito nenhum. Não é 10 minutos. Tem horas que dá uma vontade de interferir, aí tem lá umas regras, você não pode pegar o que a pessoa falou e ser espelho da sua própria vida, mesmo que seja, mas não pode ser, porque você tem que devolver aquilo para ela com a maior neutralidade possível. É interessante, sim. E depois perguntar ainda se você pode ser que sua hipótese esteja certa ou não. É um treinamento mesmo, principalmente um treinamento de escuta. O exercício de escuta empática ele é muito simples. Por exemplo, eu e a Adri vamos fazer a escuta empática. Então, eu falo por 3 minutos, cronômetro 3 minutos, não 10 nem 15, 3 minutos cronometrados no celular. A Adri vai ter 2 minutos para me passar, para falar. Eu conto, ela pergunta como você está para mim, aí eu vou falar para ela como você está, como eu estou, né? Aí ela vai me devolver o que eu falei. Então ela vai falar o que eu falei nas palavras dela o mais próximo possível do que eu disse, sem colocar nenhum adjetivo. Então a opinião dela não é para ser colocada. E daí inverte. É difícil também. Eu pergunto para ela como você está. E como você está é uma pergunta bem diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. No dia a dia a gente conta as pessoas, fala, oi, tudo bem? Mas quando a gente pergunta oi, tudo bem, não é uma pergunta. O tudo bem, ele é quase o oi, né? É tudo junto. Porque, na verdade, você pergunta oi, tudo bem, mas não é que você quer saber de verdade se está tudo... Porque tudo bem, não dá para estar tudo bem, né? É uma coisa muito... Tudo é muito, né? Você não vai perguntar se tem uma parte boa também. Não, você não quer saber quando você fala oi, tudo bem. Você quer saber se você pergunta como você está, olhando no olho da pessoa. Então, a ideia da escuta empática é, eu pergunto daí para a Adri como você está, a Adri vai falar por 3 minutos, cronometrados no celular, e daí eu vou passar para ela, de volta, uma devolutiva sobre o que eu percebi de como ela está.
inicialmente só falando o que ela disse. Depois eu começo a inserir sentimentos que eu percebi que ela trouxe. Então, é um processo assim que a gente vai construindo. A prática é sempre muito curioso, que a gente monta salas de breakout room, que a gente faz duplas, né? Cada um vai para sua dupla, e aí a gente vai passando nas salas, né? E é incrível, porque as pessoas não fazem o exercício. É muito difícil, parece uma coisa muito simples. Eu falo o que eu estou sentindo, como é que eu estou, a outra pessoa ouve, daí ela passa o feedback ali, a devolutiva, depois inverte. Simples, 10 minutos, tudo se resolvia. A gente dá 15 minutos e o negócio não acontece. Tem algumas duplas que fazem, mas a maioria vai falar do que achou, mas quando eu era pequena, ou quando eu era adolescente, aconteceu isso comigo também, e aí já começa a pôr palpite no bagulho, né? Então aí já furou, já não é mais... A ideia é trabalhar a ferramenta de ouvir empaticamente. E isso salva vidas. Fazer a escuta empática, deixar a pessoa terminar o que ela começou a falar. Nossa, quantas vezes eu me peguei nesse processo, não que hoje eu sou uma pessoa evoluída e consigo fazer toda vez, mas hoje eu já consigo segurar. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, a minha resposta vai na ponta da língua, assim, no formato que tinha o mindset antigo, e aí eu dou uma segurada, vem mais umas 5 respostas diferentes da que eu pensei, e aí eu escolho geralmente a última das 5, que é a mais adequada ali para deixar neutro ou para levar um questionamento da própria pessoa, ao invés de eu papuf, né? Ela falou e eu já digo o que é. Já resolvo o problema dela de uma vez. Então, é muito legal ouvir empaticamente, fazer essa prática da ferramenta, porque com o tempo a gente vai conseguindo chegar na família, como a Emília propôs aí. Vamos fazer na família? Não, não faça no começo. Faça com desconhecidos na fila do caixa do mercado. Oi, como você está hoje? Né? Pode começar, ó, choveu, né? Então, depois você vai, como você está? Cadê? 3 minutos, calma lá, agora é minha vez. É bem legal, eu recomendo. Mas pega leve, né? Chegar no nível das perguntas, da onde a gente foi hoje aí, é hard, nível hard. Estou vendo nosso horário aqui, já são 9h15. Alguém gostaria de comentar alguma coisa mais desse trecho que a gente leu? Eu queria só fazer uma sugestão. Os próximos encontros. Não sei se vocês concordam. Eu acho que em cada capítulo tem muita coisa, né, para a gente discutir, avaliar. E eu acho que a gente podia tentar aprofundar mais se a gente tivesse, de repente, um capítulo por encontro. Aí não sei se existe algum motivo, né, de ser 2 capítulos, né, para terminar certa data. Se não houver essa necessidade, eu queria sugerir que eu acho que a gente poderia discutir mais, né, um capítulo. E eu estava vendo aqui, para o próximo encontro, eu acho que comunicação empática, se não me engano, estaria incluída. E eu acho que é uma coisa bem, né, que vai dar bastante discussão, bastante conteúdo. Então, é sugestão. Quem é a favor, levanta a mão. Vamos fazer votação. É porque a gente podia dar mais exemplos, ou colocar mais situações, e, enfim, eu concordo. Eu concordo. Vamos dar lá no grupo, o próximo a gente vai ler o 6, é isso, então? Isso. Tá bom. Fechou. Adorei. Eu quero só falar uma coisa aqui que eu estou achando legal. Ler esse livro assim. Eu já falei aqui que eu estou lendo pela 2ª vez esse ano, e essa leitura ficou bem mais interessante. Estou aprendendo bem mais. Eu acho que eu não tinha pegado ainda nem 20% do livro.
E agora está bem melhor. Às vezes, vocês comentam coisas que eu não tinha percebido, aí eu já aprendo. E até quando eu releio só essa ideia que você fica na cabeça de você, vou ver o que está interessante aqui para eu falar para o pessoal, para confrontar a minha ideia com a deles, está sendo superior, muito mais rica a leitura do livro. Que bom. E eu acho até que a aprendizagem para você começar a botar isso em prática está sendo bem melhor. Porque quando eu discuto aqui, eu acho que eu já lembrei algumas coisas, em algumas situações que eu estava vivenciando de fazer. Está sendo assim uma experiência ímpar. Estou gostando, achei. Obrigada, Camila, pela ideia, por ter me convidado. Obrigada a vocês. Cada um de vocês veio de um jeito, assim, né? Falando a respeito. E eu, peraí, vou juntar esse povo aí para a gente falar junto. Não, mas eu também tenho algo a colocar nesse aspecto. Em princípio, eu quis ler, né, para que realmente as pessoas que estivessem numa correria da vida pudessem ter pelo menos a possibilidade de saber e ficar mais a par do assunto quando a gente conversar. Só que eu percebi que eu também estou me divertindo muito com isso e aprendendo muito, porque eu tenho o privilégio de estarmos em dois, então a gente vai lendo, a gente falando, mas o que ele quis dizer com isso? E vai se indignando, e vai fazendo comentários, e vai acrescentando, e vai colocando situações. Então, além do grupo, além de tudo, essa questão de fazer a leitura em voz alta é muito... É impressionantemente superior, como diria minha amiga Emília, está sendo muito superior do que eu imaginava. A gente pensa que está ajudando o outro, mas é mentira. Na verdade, você está se auto-ajudando. E de uma forma assim que eu nunca imaginaria. Eu estou bem contente também. Ai, é isso. Obrigada. Maravilhoso estar com vocês. Estou adorando também. Também. Então, vamos lá. Semana que vem a gente se encontra de novo. Obrigada por tudo, gente. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Gente, Uma bom ótima fim de semana. Tchau, Beijo. bom fim de semana. Beijo. Tchau. Tchau. Como?